Olá, amigos! Então aqui Fred João com vocês e Marta Correia no Papo de Esquina e você, né, Marta? Mais um Papo de Esquina, mais um encontro da gente aqui no Esquina da Cultura, dentro do Esquina da Cultura, né? Que acontece o Papo de Esquina toda terça-feira, o Esquina da Cultura às 13 horas e uma vez por mês o Papo de Esquina, sempre com um convidado, uma convidada especial, com um tema especial para você. Isso, e eu senti firmeza nesse livro que a gente vai falar, que vai abordar com a Miriam Isabel de Souza, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, muito obrigada. Ao Papo de Esquina, vamos bater um papo bem gostoso com a galera. Ok. A Miriam, que é psicóloga, e palestrante, palestrante, psicóloga e escritora agora. É sua primeira obra? Não, minha terceira. Terceira obra? Sim. Olha só, que terceira maravilha. Obra. Eu fiz um livro didático, né, um livro com mestrado, você fecha, e fiz um outro que é Trancado a Sete Chaves. E esse que é o Migalhas, Farelos e Quirelas. Trancado a Sete Chaves? Isso inspira uma curiosidade. O que será que ela está dizendo nesse livro, né? O Trancado a Sete Chaves? Mas eu ia fazer essa pergunta. O que será que ela quis dizer com isso? É muita coisa trancada? Muita coisa. São possibilidades, né? São 7 degraus para as pessoas abrirem para a expansão, para o crescimento. Então tem uma primeira chave, que é a entrada da vida, a segunda chave, que são crenças, a terceira, que é a negatividade, a honra, perdão, gratidão e o fluir. É muito lindo, muito lindo. Muito legal, hein? Então, o Trancado a Sete Chaves a gente pode chamar de uma obra libertadora, então, né, doutora? Sem dúvida. Ai, adorei! Muito bom. É mesmo. Né? Esse livro, inclusive, ele é fruto de um workshop. Eu faço um trabalho de final de semana que se chama As 7 Chaves, né? Porque eu faço um trabalho onde as pessoas vivem a experiência das 7 chaves para ampliar o merecimento, para que ela seja um pote onde caiba mais. É bem bacana. E aí você, depois desse livro, fez o Migalhas, Farelos e Quirelas. A profundidade do pouco, exatamente. Caramba, esse livro é um livro que tem 30 temas. Eu fiz esse livro em razão dos meus 30 anos de formada, né? E é um livro que eu falo bastante sobre como as crenças infantis interferem na vida adulta, fazendo com que a gente fique vivendo migalhas, farelos e quirelas, seja na relação conjugal, na relação afetiva, com a família, na saúde, na realização profissional, dinheiro, como a gente se mantém. Então eu pus aí em cada tema 2 casos verídicos para ilustrar isso. E a gente vê isso pra caramba por aí, né, Marta? É ver e assim... muito essa profundidade do pouco. Quando a gente vai, a gente consegue perceber que as pessoas têm essa coisa do passado que influencia o presente, né, doutora Miriam? Sim. A gente deixa o passado influenciar o nosso presente, né? A gente deixa, até porque na grande parte a gente nem tem consciência. A gente vive ali pequenininho, né? E naquela condição, naquela situação que a gente vive, aquilo é vida. Então você vem absorvendo, se transformando, se formando, se moldando dentro daquilo. E o aquilo pode ter muitas coisas. Então eu posso ter uma experiência de que homens são fracos, homens são maus, mulher é isso, dinheiro é aquilo. Eu aprendo e apreendo coisas que vão ficando em mim que eu sequer sei. Aí quando eu cresço, aquilo não saiu de mim. Aí você olha para a pessoa e fala, escuta, mas você não quer ganhar dinheiro? Claro que eu quero, claro que eu quero. Ela não tem a menor noção que dentro dela pode ter ficado uma crença, ou seja, algo que ela acreditou, que não tem nada a ver com crença religiosa, né? Um conceito, como se fosse um chip assim, pim, sobre dinheiro, que na verdade o dinheiro não é bom, que ter dinheiro é feio, que ter dinheiro machuca os pobres, qualquer coisa que ela tenha entendido por razões daquele ambiente, fica ali dentro. E ela aqui pode fazer um esforço sobremaneira, ela trabalha, ela estuda, ela se esforça, mas aquela coisa que ela acredita fica exalando e faz com que ela fique no pouco estacionada, exatamente. O lance da grana é engraçado porque se você também dá muita ênfase, você fica avarento. Se você não dá muito valor, não chega para você.
Então tem que ter uma dose de equilíbrio, né? Como Sem temperamento, dúvida. como tudo na vida, né? Sem dúvida. As pessoas que são perdulárias, né, as pessoas que esbanjam, que não têm noção do valor, que não respeitam o dinheiro, elas normalmente elas não conseguem usar plenamente. É. E as pessoas que fecham a mão de uma forma exagerada, que temem, que têm medo de perder, elas também não vivem com o dinheiro. Então, o dinheiro passa a ser um mecanismo e não uma fonte de alegria, de frutos, de conquista. De prazer. Lógico, conquista, de lógico. tudo, Depois a gente trabalha para isso, para a gente ter prazer com ele, né? Com o dinheiro. É claro. Se chegar pra gente, tem que usufruir mesmo, né? Agora é aquela história, né? Por que migalhas, farelos e quirelas, ô Marta? Vamos ver o que a doutora tem a dizer sobre isso. É. Vocês sabem que isso saiu assim no dia a dia do trabalho, porque eu trabalho com grupos, né, de autodesenvolvimento, e as pessoas iam contando suas vidas, seus relatos, aí chegava ali e falava de um namorado, de um marido, né, e aquilo, como que, ele vem às vezes, então, mas ele não me deu, ele não comprou, ele não levou, ele não me disse, não, ele nunca fala, eu te amo, mas ele às vezes vem e tal. Aquilo, a gente olhava para aquilo e falava, mas por que você vive com essa migalha? E foi criando uma forma, foi formando um slogan, assim, isso é migalhas, farelos e quirelas. Por que você fica nesse trabalho? Ou por que você é tão insultado, né, por algum amigo? Fica ali na miguelância, né, no pouco. E o trabalho é exatamente ir vendo como as pessoas se dispõem a viver com pouco, com migalhas, sem que elas percebam que estas crenças que estão dentro delas, que perfazem ali o teto, ela só vai até aqui. Eu costumo dizer que a gente é como se fosse um pote. Você falou de dinheiro? Então, se eu for um pote que vale 3, e isso foi constituído na minha infância porque eu apanhava, porque meu pai gostava mais de outro, porque minha mãe bebia, sei lá. Simplesmente porque eu entendi que eu não valia muito, olhando para aquela realidade, eu fiquei assim com uma impressão de que eu valho 3. Então a Marta pode me dar 7, o Fred pode me dar 10, não adianta, é como um recipiente. Caberá em mim 3. O restante eu perco fazendo negócios que não são bons, eu deixo cair, eu sou roubada, caio no bueiro. Alguma coisa há de acontecer, mas eu não tenho possibilidade de ficar com algo que não cabe dentro de mim. Por isso que você colocou uma ideia limitante, né? Porque 3 é muito limitante, muito pequeno. Muito pequeno. Se você pode valer 10 e você está na medida de 3... Essa associação que ela está fazendo lembra muito a baixa autoestima, né? Sim. Que alguns transtornos de comportamento a gente vê que tem, né? Também, né? Sem dúvida. A baixa autoestima, o não amor próprio, ele já define inúmeras coisas que você vai viver. Então, se na infância, por alguma razão, você contraiu uma ideia de que você não tem valor, de que você não vale a pena, né? E isso, veja bem, não é porque a pessoa é tola. Não, eu posso ser um bebê, eu posso ter 3 aninhos e minha mãe morrer. Eu não sei o que é morte. O que eu vou entender é que minha mãe foi embora e que eu não valia a pena para ela. Então eu posso contrair uma ideia. Um abandono, uma sensação Sim, eu total de abandono. sentirei. E não adianta me falar que não é que a mamãe não te quis. A criança só sente a falta. E aquilo pode ficar dentro dela como se ela não valesse a pena. Se ela não vale a pena, se ela não se sente, se a minha mãe não me amou, eu posso ter uma... Ou o pai também, né? Sim, a mãe acima de tudo, depois o pai. Mas assim, porque sai ali da carne, é mais contundente. É mais orgânico. Né? É, muito orgânico. Então eu posso contrair uma ideia de que eu não devo gostar de mim, né? E a medida vem daí também, porque se eu não gosto de mim, como o outro gostará? Como o outro me valorizará? E aí eu vou espalhando em todas as relações esse pouco. Migalhas, farelos e quirelas. Quer dizer que a pessoa, mesmo se As sentindo situações. pouco, é difícil, né? Complicado, né? Porque vai levar isso para a vida adulta e vai sempre ficar nas migalhas, nos farelos, né? No pouco. Não sempre, ela vai se tratar. Deus é grande, Opa, tá lá. que isso, nada de Está aí, sempre. doutora Mira Isabel, para isso!
para tirar vocês do sempre. Sempre não. Tirando a profundidade do pouco, olha só. É isso aí. Aquilo que está se repetindo e que você acha que é pouco, que não está... Sabe quando a coisa não desenrola? Que você não se sente satisfeito? Tem jeito. Tem jeito. Inclusive na questão do relacionamento, hoje em dia, né, que está tudo muito virtual, quando ela tem essa profundidade do pouco com ela intrínseco lá, como é que você dá a dica para ela poder dar um start e falar, não, peraí, você tem muito mais para você buscar em você. Como é que você faz essa... Independente do virtual, Fred, independente. A pessoa tem que ver como ela atrai relacionamentos que não são tão bons. E normalmente os relacionamentos darão a ela o mesmo sentimento. As pessoas mudam, então uma viaja, a outra é drogada, a outra tem uma mãe que depende dela. Nenhum deles está livre integralmente para a pessoa. Então o sentimento dela é sempre de falta. Ela vai atrair pessoas, porque a gente cria um encaixe. E aí aquele que vai, você pode ir com uma venda. Você vai encontrar, desculpa, é triste, eu sei, mas você vai encontrar alguém sempre que se encaixe na sua marca, nessa sua crença. A não ser que você vá fazendo uma transformação pessoal e aí vai mudando o molde, melhorando, vai mudando e melhorando as pessoas que vão se aproximando de você. E a crença que ela disse não tem muito a ver com a questão religiosa. A crença é uma questão de costume de acreditar no pessoal, né? Sempre. Aqui, quando a gente fala de crença, a gente está falando de conceitos cristalizados, de coisas que a criança acreditou que era assim, independente de qualquer crença religiosa, assim. Maravilha. E você traz, dentro do Migalhas, farelos e quirelas... Ilustração. A ilustração é bem interessante. Você disse em off pra gente que você usa esses bonecos nos seus workshops, nas suas palestras, é isso mesmo? Na verdade, essa capa ela foi produzida por 2 artistas, então eles fizeram o desenho do Zezinho e da Mariazinha com essa cara de migalhas, farelos, e que é de pouco, né? Eles são infelizes porque eles vivem com pouco. E é uma artista fantástica que acabou depois tirando fotos, fazendo, né? Se eu puder falar o nome dela. Claro. Né? Por favor, imagina. Ivana e Kaline Klosters. Muito boas. Então, muito parabéns boas. a vocês aí. E os bonecos são confeccionados em pano, em como que é? Papel machê. Papel machê. Desse tamanho, lindos. Olha lindos, só, e onde você leva junto com as caixas? Levo. Não, levo dentro de uma caixa. Essas caixas simbolizam São só as migalhas. cenários, né? E a hora que você utiliza o Zezinho e Mariazinha, que representam os casos que você traz da realidade de consultório mesmo, eles interagem também com o público? Você interage com os bonecos também? Não. Pode contar eu isso? só interajo com as Mariazinhas vivas. Com os Zezinhos vivos. O resto é só Os cenário. bonecos só representam... Os bonecos são só para tirar foto, né? A parte boa, os bonequinhos. Mas eu falo mesmo é com a Mariazinha que sofreu as coisas na infância, com o Zezinho que tem as suas marcas e que quer desabrochar, quer sair desse ambiente de crenças que são amarras. Amarras. Imagina, tem gente que faz coisas, Marta, Fred também, que eles vão dentro de uma empresa, sempre que ele está para dar o pulo, para fazer, agora vai, não vai. Ah, então vai, agora vai, não vai. Mas isso não é autossabotagem, não. É uma autossabotagem que a pessoa não sabe e é por conta de Não é uma consciente. crença. Não é consciente. E é por conta de uma crença internalizada que a pessoa necessita remover. Então é como se nós fôssemos, de fato, criadores da nossa vida. Só que é tão duro a gente pensar, puxa, mas eu não quero criar isso aqui não sou eu que estou criando. É fulano, é Beltrano, é o presidente, é não sei quem. E não é. Você tem uma dose de responsabilidade nessa criação. E o ideal é que a gente queira ver, né? O que é que tem de meu nesta coisa ruim que eu estou recriando e revivendo muito na minha vida. Porque você tem que desativar para que aquilo floresça. Isso também, em outras palavras, pode ser o fantasma individual de cada um? Os fantasmas, no caso? Sim, sim, é o que nos persegue, né? Uhum. É daquilo que a gente quer fugir. A gente quer que a resolução venha sem que a gente olhe para dentro. Isso sempre no inconsciente, que aí é o trabalho da doutora de trazer isso para o consciente. Sem dúvida. Para que a pessoa possa se libertar E que não é dessas fácil, crenças. né, Marta? Não, é um trabalho de arqueologia, não é?
Você vai cutucar lá o cara. O fóssil, o exatamente. fóssil. Vai cutucar uma vara curta aqui. Você tem que a mente é um negócio. Mas você sabe que os processos, eu tenho aí 30 anos de forma, 31, agora estou economizando, 30 anos de formada, já passou um ano. E ao longo desses anos todos, a condição de técnicas, de tudo que entrou aí nesse caminho da psicologia, dos caminhos de desenvolvimento pessoal, é maravilhoso, porque antigamente para se alcançar um nível de transformação, a gente tinha um tempo, sabe? As pessoas levavam 4 anos de terapia ali para dar um boom. Depois isso passou para 1 ano e meio, e agora a gente tem técnicas como o EMDR, que é um trabalho que eu faço, por exemplo, que em horas, dependendo do trauma, dependendo da crença, se desfaz cerebralmente. Então é um espetáculo. As pessoas têm uma condição, existem recursos mesmo, e não sou só eu, os recursos estão aí, é maravilhoso. A minha área, ela teve uma evolução que acompanhou a informática, né? Então aqui TI vai indo, né? E a psicologia também, porque a gente vai ficando louquinho varrido, né? Então, mas os recursos na minha área também aumentaram bastante. É muito gratificante, porque você vê a pessoa blum, 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 desabrochar, soltar medos, pânicos e desatar os nós. Desatar os nós mesmo, encontrar caminhos, é muito maravilhoso. Agora uma pergunta a respeito dos nós, já que você tocou no assunto. Pois não. Tem muito mais nós atual, entre a da Mariazinha e do Joãozinho, do que tinha no passado, lá nos anos 80, anos 70, por aí? Olha, não sei, né, porque eu sou dos 90, não sei muito bem, mas eu vou chutar. Eu acho que o que muda é o contexto, né? Mas a condição humana de querer se sentir amado, de querer ser, pertencer, fazer parte, estar com as pessoas, ter atenção, ter um mínimo de importância, oferecer os seus dons para a vida, estar satisfeito com o que faz, com o que ganha, ter um mínimo de condição. Eu acho que isso não é de agora. Eu acho que isso não é de agora. Eu pergunto por causa do mundo líquido, né? Que todo mundo acelerado, buscando, com pensamento acelerado, aí tem um monte de distúrbios, de síndromes acontecendo ao mesmo tempo, que não se ouvia falar sobre isso. As relações líquidas, está querendo dizer, né? Porque não se ouvia falar sobre isso. Não, é outro mundo, passadas, por exemplo. Né? É outro mundo. Agora, o que eu vejo é assim, que para as pessoas que buscam ou se sedimentaram, né, atrás de um computador, tem os ganhos e tem as perdas, né? Eu acho que tem uma condição assim, as pessoas têm os seus problemas, elas estão escondidas, porque é uma forma de se esconder, de mostrar só o que quer, né? Mas ela sente a angústia, ela sente a solidão, ela gostaria que fosse diferente ou que fosse aquilo que ela publica. E então, a dor existe, a questão está ali da neurose, das dificuldades emocionais. Mas neste mundo virtual você também encontra muitas ofertas sérias, né? Eu acho que é diferente de uma pessoa pedir para alguém uma indicação, como era no passado, hoje ela também abre lá e procura angústia. Uau! Ela tem material para ler, ela tem pessoas que oferecem serviços de A a Z. Então eu acho que tem o lado positivo, lado negativo da coisa. Você falou no começo do programa mesmo, né? Eu acho que tudo, né? Acho que tudo na vida tem os dois lados, né? E a grande busca, eu acho, do ser humano é pelo equilíbrio mesmo, né, doutora? Sem dúvida, isso é o nosso, né? Nossa balança equilibrada. É o além-terra, né? É quando a gente estiver muito bem. Que é tão difícil da gente encontrar, né? Porque não é fácil. Não, na verdade o encontrar não é alguma coisa que se perdeu, né? É alguma coisa que precisa ser construída. Como a gente nasce com muitas necessidades, com muitas vontades, com muitos desejos, e o mundo vai dizendo não te amo como você quer, não pode pôr o dedinho na tomada, não vai ali, não faz, não. A gente vai ficando marcado e a gente nem sabe o potencial que a gente tem. Então, o equilíbrio, eu acho que é quando a gente dá passos no autoconhecimento, na autotransformação, e a gente limpa o que o Fred bem chamou dos fantasmas. Quando a gente limpa essas crenças e a gente fica livre. Quando a gente não temer mais, olha, isso é possível, hein? Não temer mais ser rejeitado, não temer mais o mundo, o fracasso. Quando a gente estiver livre para simplesmente ser, aí
A gente está livre. Mas total. então, tira uma dúvida. Nós, quando crianças, na infância, somos fadados a ser tolhidos. Independente do contexto que você está. Sem dúvida. Independente do contexto, independente do ambiente que você está inserido, tanto socioeconômico, cultural, nós sempre seremos tolhidos na infância. Sempre. Sempre que uma criança, ela é um desejo aberto. Ela quer grande, muito, cheio, 100%, só para ela, de quem ela quiser. E aí, isso não é possível. tem a ver com os limites, né? Sim, a criança, ela é o poço de a mãe não vai virar, não vai sair da frente, não vai para trás da parede, vai ficar ali. Então, a criança nasce e ela começa a ser tolhida. Isso não quer dizer não ser amada, ser espancada, que nós vamos de A a Z, né? Mas ela será tolhida. E isso é bom, porque o que faz um ego maduro, e olhem os jovens de hoje que vocês vão entender perfeitamente. Esse conceito é legal. Vamos ver, porque o que é um ego maduro? Um ego maduro é um ser que consegue lidar com frustração. Exatamente, essa é a palavra, com doutora. O não. Frustração Quem consegue lidar com o não, está ok. E hoje, nessa geração que a gente tem dos 20, a gente vê muito isso, porque parece que os pais têm medo de que as crianças não se frustrem. Então eles fazem de tudo para a criança não se sentir frustrada. Eu quero isso, agora eu vou fazer Você tal sabe, coisa. Marta, eu nem sei se é para as crianças não se sentirem frustradas. Eu acho que os pais são doentinhos muitas vezes e eles que querem ser amados e não sabem lidar com a frustração do filho não gostar deles porque eles dizem não. Olha aí um puxão de orelha lá, ó. Puxão de orelha para os pais, então. Tá vendo? É verdade, é verdade. Por quê? Porque os pais foram trabalhar, a mãe foi trabalhar, foi todo mundo trabalhar, a criança vai trabalhar, né, vai para a escolinha, volta na hora do rush. E esses pais sabem que estão pouco. E como eles não sabem lidar com a qualidade e sim com a quantidade, aí quando eles estão juntos, eles vão dar só o sim. E quando eles dão só o sim, eles estão atrapalhando o processo da criança. Você sem colocou dúvida. aqui um capítulo aqui no amor infantil. Tem a ver com essa questão que a gente está falando? Tem a ver também. O amor infantil é essa criança que não amadureceu o amor. Então, é um casal típico, você pode ver. O que é um amor infantil? É quando uma pessoa adulta, visualmente, ela entra em contato, entra num relacionamento e ela tem um ciúme exacerbado, ela tem uma necessidade que o outro só seja feliz com ela. Conhecem isso? Vira assim, sabe quando a criança vira a carinha da mãe, olha pra mim! É esse um amor infantil. A pessoa não é altruísta, ela não consegue deixar que o outro trabalhe, ela é um bebê. É um me ame, me ame, me ame. E só. E só, né? Só, de preferência só. Não saia, não vá, não arrisque, não. Eu vou crescer se eu for, não vá, fica. E tem necessidades infantis. Tem a ver também, essas necessidades infantis, tem a ver também com o medo que esse adulto, visualmente, tem de ser abandonado? Pode ser que sim, normalmente tem. Se a pessoa, né? Se a pessoa estiver na criança e essa criança estiver dominando, com certeza ela tem medo de ser abandonada, porque ela não tem independência emocional. E ela faz da vida de que está do lado dela um inferno. Inferno. O nome é inferno. Inferno. Que começa com um controle muito grande, aí vem o ciúme, junta tudo, né? Junta tudo. A pessoa fica desequilibrada, tentando buscar o outro. E quanto mais você quer agarrar uma coisa, mais essa coisa quer se desvencilhar, né? O papo tá muito bom, né, Marta? Tá ótimo aqui com a doutora Miriam, mas a gente vai ter que fazer um intervalinho agora, pedir os comerciais. Mas então eu convido o internauta a ficar com a gente, né? Porque o Papo de Esquina e você volta já já. Fica aí.
Volta com o Papo da Esquina, dentro do Esquina da Cultura, para você, aqui pela sua BCC Television. E esse Papo da Esquina está muito interessante, porque a doutora Miriam Isabel de Souza está aqui, falando coisas para a gente sensacionais. Ligado à área infantil, as nossas crenças internalizadas da infância, que atrapalha pra caramba lá na frente, né? Que nos faz adultos sofredores. Não é? E faz as nossas crianças também serem sofredoras. Todo mundo sofre com esse negócio, porque... E assim, uma longa estrada para se libertar, não é mesmo, doutora? Não, nem tão longa assim. Agora está mais rápido. A tecnologia ajudou também, né? Olha, eu diria que a tecnologia também ajudou. Você sabe que essa técnica do MDR tem até aparelhos. É muito interessante. Me fala um pouquinho dessa técnica. Fala. Como é? Existiu uma pessoa nos Estados Unidos, que é Francine Shapiro, e ela dizia, teve um câncer, tal, uma história bem interessante, e ela descobriu um processo de dessensibilização, não precisa saber o que é isso, e reprocessamento mental através de movimentos oculares. E isso depois descobriu-se que poderia ser usado tátil e audível. Esse movimento ocular produz uma condição cerebral para as pessoas em terapia que acelera o processo e não retraumatiza, dissolve as emoções do trauma, dissolve crenças em horas. É um negócio espetacular. Nossa, mas que coisa louca que isso. Amaram, mas né? maravilha. Cara, é muito maravilhoso. É muito a gente vai fazer um negócio desse ao vivo. Muito maravilhoso. Dá para fazer ao vivo, doutora, uma demonstração, a qualquer hora? Agora não. Hoje não. Hoje é impossível. Muito legal isso aí. Mas a gente pode marcar uma sessão, o que você acha? Fazer ao vivo? Adorei, pode marcar uma sessão. Como é que se faz, né, doutora? É muito legal, é muito maravilhoso. Já usei, né? Porque tudo que a gente faz em psicologia, a gente primeiro passa, prova, né? Por si, né? Prova, é maravilhoso. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, já perguntando, todas as nossas emoções, nossas sensações, as nossas percepções, todas vêm dos nossos 5 sentidos, tem que passar primeiro por isso. Sim. Ok? E as pessoas que têm uma deficiência visual, por exemplo, sofrem menos, porque não tem essa passagem, e aí vão sofrer, não vão ter essas crenças. Funciona totalmente diferente. Você está querendo dizer se tiver faltando um sentido? Porque tudo passa pelos nossos sentidos. Uma pessoa que é, por exemplo, deficiente visual, ou auditivo, né? Ela vai ter um pouco menos dessas crenças internalizadas, não vai? Não. Não é a mesma? Absolutamente. O contrário? Não, pelo contrário, né? Se ela não enxerga, ela surda, vai exacerbar, né? Por favor, ela já tem uma questão para lidar com a vida, né? Que já trouxe aí uma carga que tem que ser respeitada. Agora, se você fechar os olhos e eu disser a você que eu te odeio, que você não vale nada, que eu quero que você morra, que eu não sei porque que você nasceu, isso talvez seja até mais doloroso. Eu não sei, eu nunca chequei essa sua pergunta, mas com certeza a dor de uma rejeição, ela é sentida. E nos nossos sentidos, o mundo entra no ser humano pelas portas dos sentidos, né? Sim. Então eu escuto, eu saboreio, eu tateio, ok. Mas a gente tem outros sentidos que são sinestésicos, que são intuitivos, que são energéticos. Então, se eu odiar você e sentar de costas para você, você receberá o meu ódio. Então,
Não precisa estar ali tete a tete não. com você. Então né? não vai interferir. Agora, isso é energético? É energético. A emoção é pura energia, o pensamento é energia. Então ele vai entrar em você. E não é pelos olhinhos ou pelos ouvidinhos. É também, mas não é. Você sabe que tem uma... Mas não é igual para todo mundo. Então, por exemplo, se eu tenho 3 filhos de idades muito próximas, 1 ano e meio cada um, então muito parecidos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, papai chegou. Papai chegou, se jogou no sofá, os 3 meninos estão ali pequenininhos na sala, brincando, tá? Conhece criança, né? Brincando. Com as parabólicas todas brincando ali. ligadas. Bem desligados, né? Não Bem prestava desligado. atenção em nada. Não, Aí eu papai chegou, se jogou no sofá. Ah, que cansado, não sei, dá aquela reclamada. O número 1 olha e diz: eu vou trabalhar bem cedo para ajudar o meu pai. Número 2, eu nunca vou trabalhar, que coisa ruim, meu pai nem brinca. Número 3, prestou nem atenção, tá jogando. Alienou-se. Vamos lá agora no futuro. Você está fazendo uma analogia até com os 4 temperamentos humanos, né? Porque tem um pouco a ver com isso também. Talvez tenha, mas ali é mais assim, não importa o que acontece do lado de fora, importa como a criança entende aquilo, como ela grava aquilo. Aí eles com 25, 26, 27, aí você vai lá ver o número 1. Vamos pular para o futuro. O número 1 começou a trabalhar muito cedo. Aos 11 anos ele já trabalhava, sofria e sofre até hoje. Ele internalizou uma ideia de que trabalho é aquilo. E que ele tinha que fazer o pai dele, que não era justo o pai dele fazer e ele não. Então, ele trabalha desde os 11. O número 2, aquele que... coisa ruim, ele entra em vários trabalhos. Toda vez que ele tem uma obrigação, que ele tem que fazer, ele larga, muito pesado. Não se compromete. Não, isso aí é muito ruim, não é pra mim. Ele já vai se habituar com Internalizou isso. Ele não Tem um sabe trabalho por quê, ele não para em empregos, em trabalhos, ele não sabe. Mas ele tem dentro dele uma proposta interna de não fazê-lo, de não trabalhar, de não viver como pai. E o terceiro segue uma vida normal, que é dele, vai trabalhar, vai estudar, porque aquilo lá, naquele momento, não o tocou. Então você veja que não é uma coisa que acontece do lado de fora. É como e da mesma forma com todos. Então, isso. Mas por que o terceiro é indiferente total? Ele pode ter entendido que o papai tinha que trabalhar e que ele tinha que brincar e tá tudo certo. Entendimento individual, claro. Sem dúvida. Sim, cada um vai fazer um registro diferente. Mesmo que a mãe e o pai falem para um, falem para o 2 e falem para o 3 é a mesma coisa. Exatamente. Do mesmo jeito, cada um vai se sensibilizar de novo. Exatamente. É por isso que a gente ouve muitos pais falarem assim: nossa, eu tenho 5 filhos, mas um é diferente do outro. Então a gente não tem um igual. Não tem. Não tem. Mas não somos iguais, somos únicos. Não, é somos muito legal. seres únicos. É muito legal. Bom, já que a gente está falando sobre criança, sobre esse aspecto todo, a gente também tem um vídeo aí, né, Lu? A gente vai fazer agora uma pequena pausa só para a gente mostrar um pedaço do trabalho da Serenata Companhia, fazendo o tema da Bela e a Fera lá no Itaú Cultural. Bacana, né, Marta? Que você já deve ter visto com a gente lá. Sim, é muito legal. Vamos ver um pouquinho então... do Serenata Companhia, que criado por Fred João. Esse grupo tão lindo. Vamos ver. Legal, vamos lá. Tales old as time, true as it can be, that a loving friend, that so many times, one is back alive, just a little time.
neither one prepared, weary and the fields. Take us all the night, tow us all the sun, build us with the strength, fight you can dance, learn here we are. Ever just the same, ever so bright, ever with before, never stood so sure, as the sun reminds, tow us all the sun, tune us all the sun, build us with the strength, fire you can change, learning when certain places sound rising with the years, tales of the sky, songs of the bride, tales of the sky, songs of the bride, weary and the beast. Vamos Aí, voltando, então, né? Serenata de Companhia. Serenata de Companhia no Itaú Cultural. Aí foi uma comemoração do Dia do Idoso, é Dia isso? do Idoso, a gente fez no dia 1º de outubro e foi lá em 2012, a gente juntou 5 ônibus ou 6 ônibus, trazendo os velhinhos de tudo que é ponto de São Paulo. Então é Shopping Continental, Shopping Santana, e trouxemos de vários lugares, se concentraram no mezanino e a parte de baixo, e ouviram um show que tinha a ver com música, dança e teatro. Pegamos todo mundo pelas as sensações, E pelos a gente, sentidos. e a gente, com certeza. E a gente estava falando de crianças, né? E quando a gente fica idoso, a gente volta a ser criança. Exatamente, todo Tudo é tempo, festa. né? Todo tempo. Troca até fralda. Troca a fralda no começo e no fim da vida, né, doutora? Depende. Miriam. A criança nunca desculpa a morre, tosse. essa que é a verdade, né? Oi? A criança está sempre com a gente. Sim, É, e exatamente. deve estar, né? Deve. De uma maneira saudável. Não é Claro. controlando pelas Mas necessidades quando- infantis, né? Sim, É. sim. Manter a nossa criança saudável, o brincar, a coisa espírito lúdica, infantil, né, com a gente. isso é essencial para o ser humano, que a gente precisa. Outro dia eu cheguei em casa, estava tão estressada, sabe o que eu fiz? Eu olhei assim, tinha um carrinho de... Eu falo de... Controle remoto? Controle remoto que eu usava para brincar com um gatinho meu. E aí eu olhei pro carrinho e falei assim, acho que eu vou pegar esse negócio. Botei Você pilha pegou? no negócio e fiquei É. tempão brincando com aquele, sobe daqui, desce dali. Não, mas é desestressei, né? Maravilhoso, A maravilhoso. minha criança, eu tava com vontade de brincar, precisava. Olha, a hora que eu li o carrinho, eu falei, é isso que eu preciso agora. Você sabe que uma coisa marcante que eu fiz, assim, logo no começo dos meus processos, eu fui ao circo. Eu nunca tinha ido de pequena. Não? Então, não. Eu Eu adoro tinha, circo. tinha uns 20 e tantos anos, eu fui ao circo. Tinha ataques de riso. A coisa não tinha a menor graça, né? Aqueles palhaços sem graça. E eu tinha ataques de riso e eu amei aquilo. Foi muito divertido. Eu levei minha criança nos circos. Foi muito Pois bom. Então, mas você vê que é engraçado, né? O espírito tem que ser jovial sempre, né? Para você continuar saudável e também verdade. de bem com a sua energia. Mas você não pode ter o pensamento infantil. Essa é a Não. grande diferença. Nem crenças infantis. nem atitude, nem comportamento, né? Que serão derivados desses sentimentos e pensamentos. Porque se você não tomar cuidado, a tua criança assume completamente o Assume. seu corpo o resto da vida, o Assume, tempo todo, né? assume, Integral. Né? sem dúvida. E aí você não consegue exuberar a sua grandeza, não consegue manifestar tudo que você deve como adulto. Aí você fica infantilizado, fica lá você no fica com infantil. medo, porque a criança tem medo do mundo adulto, então ela não vai, ela não fala, ela não leva, ela não arrisca, ela não se cria, comunica. não se comunica, quer que alguém segure ele pelas mãos, então fica a dependência. A criança tem que amadurecer.
E a criança boa, ela nunca vai sair da gente, porque ela é divertida, né? Sim. Acima de tudo, entusiasmada, né? Diversão total. É. Nossa, uma É delícia. só o que a gente criança vê isso quer. muito nas pessoas, né? O mesmo o ato de você soltar franga, ou de você se maquiar demais, ou então de você ser muito bobagento, tal. Você está vendo que o tempo todo você está exercitando na tua criança, né? É. Porque tem aquelas crianças que já vestem aquele sapatão da mãe para brincar, se pinta todo e faz aquela folia e tal, né? E cria um adulto e também divertido e assim nesse espírito, né? Sim, O é que não importantíssimo. pode é a mente estar junto nessa. Não, né, o tempo todo. você não pode ser patológico o negócio aí. Tem que manter a nossa criança saudável, linda. E nesse processo, doutora, de liberdade, né? A gente pode chamar que é um processo de liberdade. Sem dúvida. A gente pode tratar de uma questão, aí se liberta, mas a gente sempre vai ter questões para se libertar, não é mesmo? Enquanto a gente está vivo. Eu acho que nesse planeta. Acho que tem tempo integral, né? Mas, com certeza, a gente pode passar a viver muito melhor. Tem muitas coisas que a gente pode se libertar, pode se transformar, pode melhorar e ter uma vida um pouco mais saudável, mais fresca, com mais ar passando. É muito maravilhoso. Então, não precisa, com essa pegada de que aqui na Terra é assim, nós nascemos para evoluir, né? Por favor, não esqueçam disso. Então, é maravilhoso, eu sei assim de cadeira das pessoas que eu vejo que passaram por processo. Tem gente que vai buscar, por exemplo, dentro de um processo psicoterápico, uma questão, eu tô com pânico, eu tenho medo disso, de avião, disso, daquilo, eu não arrumo um relacionamento. Leva uma questão. E aí essa questão, ela é trabalhada, tudo bem, a pessoa pode ter uma alta daquilo. Mas tem muitas pessoas que ficam 15, 20 anos dentro de um processo que não é um processo exatamente terapêutico, mas é um processo de autodesenvolvimento. Porque você vai vendo que a cada dia tem mais coisas, você vai aumentando de tamanho, é uma coisa muito legal. A gente tem partes que a gente conhece da gente e partes que a gente não conhece. E as que a gente não conhece, a gente não sabe que não conhece. Conforme você vai vendo, você vai descobrindo que você é muito maior, assim, vai aumentando o espaço. O Augusto Cury fala no livro dele, inclusive, que nós somos muito mais avançados na ciência, na tecnologia, mas em compensação no psique, nós somos ainda trogloditas, né? Então, banais que ainda somos, né? E a doutora estava falando desse processo, e quando essa libertação acontece, quando ela ocorre, além de ser muito gratificante, a gente percebe o quão rico é cada ser humano, né? O quanto de riqueza, o quanto ser humano é uma coisa sensacional, né? E quanto a gente tem de... descobrir isso, é um negócio muito bacana isso, porque você vê que aí entra a história do valor, porque a gente estava falando em off aqui, né, Fred, com a doutora, o que no seu livro pega mais, né? Qual desses temas é o mais forte, ou é o que pega mais? Aí você estava falando do pote, fala pra gente. O tamanho do pote, né? O livro, como ele já diz pelo nome, né? Migalhas, farelos e quirelas, a profundidade do pouco. Eu me refiro, acima de tudo, englobando todos os temas neste livro, sobre o valor. O valor pessoal, o quanto eu sinto que valho, o quanto eu me dou de valor, o quanto eu pude registrar que eu tenho de valor desde pequenininho por conta de tudo que eu vivi, surras, aplausos, de A a Z, eu faço um registro sobre o meu valor. E este valor vai definir o meu tamanho, como se eu fosse um pote, né? Como nós já falamos aqui. Logo, isso é muito importante porque o valor, ele não é só em relação ao valor monetário, não será só um valor financeiro. É um valor 6 para o tanto de amor que eu vou ter, para a casa que eu vou ter, para o tanto de bons tratos que eu terei, para aquilo que eu me sentirei de realização ou realizada. Então, o quanto eu posso construir e transformar essa ideia de valor é que vai definir quanto o pouco é profundo em minha vida. O pouco que você está vivendo não é à toa, não é involuntário. O pouco é construído por todas as coisas que você acreditou. Então, você deixa de ter o valor. Então, o pouco valor é o massacre.
A senhora também falou no livro sobre um capítulo de confusão e preguiça, né? Sim. Isso também está englobando essa questão. Às vezes a pessoa tem preguiça, nem perceber o valor próprio que ela tem, ela consegue, né? Sim. A preguiça, por si, ela já é uma defesa para que a pessoa não vá. Então ela se utiliza da preguiça para não ir. Isso. É a sua vantagem também, isso aí. Ela tem tanto medo por trás disso, ela tem medo de sentir, medo de experimentar a vida. Então ela não se permite sair da cama. Porque a preguiça é uma densidade, né? Dá um negócio ruim, né? Você olha o negócio que está longe, é denso. É um não se mova, não vá, que é perigoso. Fique. E a confusão está de mãos dadas na preguiça. Então, e também de mãos dadas com medo, né? Muitas Com vezes, medo, o medo é a ali. base do universo. Todos os problemas estão ligados a medo. Porque Todos. junta tudo ali. Todos os problemas estão ligados a medo. E a pessoa aí não se joga, né? Ela fica travada, ela fica Não, o travada medo ali. paralisa. Então a confusão, você não sabe, né? Você roda aqui e não vai. A preguiça, você não vai. E como é que se constrói um modelo para o cérebro entender que tem que se livrar disso? Muito fácil, vou te explicar em 5 minutos. Não, mas a dica é para você consultar. Vou dar. Não, é só para a gente entender que... Me liguem! Então. Durante uns 3 anos, né? Esse medo, então eu tenho medo de ir para a vida. A vida não é fácil, nós sabemos, ok? Mas a vida também tem coisas maravilhosas, maravilhosas. Eu me lembro de quando eu era pequenininha, de um dia muito especial, que eu acordei, corri para o quintal, estava sol, era férias, e eu olhei assim, eu falei, nossa, como que eu vou preencher esse dia inteiro? Com um entusiasmo e uma alegria que às vezes eu tenho que voltar lá para me lembrar. É tão grandioso, me emociona. Mas nem toda criança viveu isso. Então as crianças, às vezes, têm marcas tão profundas que viver é muito difícil. Tem gente que tem dor na barriga de fome. Tem lembranças violentíssimas de abusos dentro de casa ou fora. Coisas de grande humilhação, de grande dor, de dor física, de espancamento. Então, estas crianças, elas estão soterradas disso. E elas vão para a vida adulta. Aquilo que pesar um pouco pode assustar aquela criança que está cheia de medo. Então, se ela não esvazia isso, ela não tem condições de achar que ela pode lidar com um problema que poderá estar ali na frente. Ela não aguenta. E não é o presente, muitas vezes. É o presente porque o pote está cheio de dor. Né? Então, aí a sensibilidade também de saber a hora de fazer uma terapia, os pais têm que ter realmente uma antena grande aí, né? A gente recebeu aqui no Esquina da Cultura uma pauta do projeto que cuida de refugiados da Síria. E vimos fotos de crianças que estão aqui com a sua família aqui, que fugiram para cá. E você vê o olhar das crianças, é totalmente diferente. É um olhar triste, é um olhar pesado. Bom, essas crianças, elas têm uma condição com relação à morte que nós não temos a menor ideia. Não temos, porque nós não temos guerra aqui, então a gente não tem essa situação de guerra que eles têm lá 24 horas. Não. Então eu fico imaginando como isso deve ser muito... Isso é muito triste, isso marca demais, né? E o quanto uma criança dessa precisa de ajuda, precisa de uma psicoterapia, precisa... Inclusive, a coordenadora desse projeto me disse que levou essas crianças para assistir, eles queriam assistir um futebol no estádio. Corinthians e outros Palmeiras. Então ela levou no jogo do Corinthians e do Palmeiras. E quando os times entraram, eles soltaram os fogos. Ah, tadinhos. Nossa, as crianças entraram em pânico. Porque pensando que era guerra. Sim, exatamente. porque Quer isso dizer, aqui grava tudo, né, O que eles doutor? aprenderam sobre Vem tudo explosão? ali, né? Nossa. A explosão nunca não está ligada com a coisa boa que pra gente aqui é uma festa, vocês estão longeando. Para eles é pânico. Mas para aprender a ressignificação disso é difícil, né, doutora? Porque... Não, é o mesmo processo, né? Porque é uma crença, é um conceito, é uma estrutura que foi compreendida dessa forma. Explosão é isso.
É o contexto que a pessoa está inserido também. É O aprendizagem. ambiente É que você está aprendizagem. inserido, a aprendizagem, através do ambiente que a gente Sim. está inserido, é que a gente aprende muita coisa. Você falou, a gente tocou no assunto sobre a guerra, a morte por lá. A gente também tem um áudio agora aqui, né? Que a gente pode soltar, eu acho. Vamos ouvir. Produção, solta aí. Uma pergunta para a senhora, doutora. Vamos tirar o... Bom dia, meu nome é Sueli. Estou assistindo o programa muito bom, excelente. Gostaria de saber, após a morte de uma pessoa muito querida, como diagnosticar uma depressão e se há necessidade de fazer a terapia do luto. Obrigada e um grande abraço a todos. Obrigado, Sueli. Valeu. Legal. Participação. Pois é, o luto, né? Quando a gente perde alguém muito próximo e que o luto nos convida, né? Porque aí você é arrastado, convida, porque eu sou muito gentil. Querendo ou não, né? Você tem algumas coisas para viver, né? Quando a gente perde alguém que a gente quer muito, acho que o primeiro momento desse luto é vivê-lo. Tem uma tristeza que precisa ser vivida. Mas tem uma coisa extraordinária que eu aprendi e que eu quero aproveitar para dar aqui, que é assim. É como se existissem 3 planetas. Planetas de tão diferentes que são os momentos. Um primeiro planeta é o planeta do quero ir junto. É o planeta, é o planeta da morte. Então, aqui a pessoa adoece, a pessoa deprime, a pessoa não consegue viver, a pessoa não larga, ela fica dentro desse luto, tudo é esse luto, ela adoece até a ponto de querer ir mesmo. O primeiro pensamento, inclusive, de muita gente. Né? Esse é um planeta. Se correr tudo muito bem, a pessoa vai para o segundo planeta, que é um planeta de sobrevivência. Nesse planeta ela sai, ela vai, ela trabalha, ela faz várias coisas automatizadas, ela atende alguns chamados, alguns pedidos, é tranquilo. Ela vai, mas ela não gargalha, ela não brinca, ela não dança, ela não se sente confortável de ouvir uma piada. A vida não pode ser alegre, porque não é justo com aquele que morreu. Então, aqui é um planeta de sobrevivência. Muitos param aqui, a grande maioria. Quando você consegue dar mais passos, você vai para um planeta, então, que é de vida. E aí você consegue abrir mão da sobrevivência e da morte e sustentar a alegria de estar vivo, soltar a culpa de ter ficado vivo e o outro ter morrido. É um lugar onde você pode aceitar a vida como ela é, com as gracinhas daqui, com as coisas terrenas, com o sexo, com o bolo de aniversário, com tudo aquilo que poderia ser... Afinal, a vida segue, né? A vida segue. Mas para chegar aqui nessa vida segue, não é bolinho. Então a depressão ela está mais ligada aos 2 primeiros mundos aqui e sem dúvida merece um trabalhinho para que a pessoa possa atravessar, porque não é um processo fácil. Mas eu acho que o primeiro ano acho que é mais comum que seja de luto. É uma coisa meio que... eu ouvi falar sobre isso. O primeiro ano é um ano de luto mesmo. Depois a pessoa vai se resgatando. Existe um tempo para esse luto, né? Que se for ultrapassado, aí já fica uma coisa doentia mesmo. Né? É mais ou menos esse tempo, doutora Miriam? Não sei se eu daria um tempo. Né? Existem religiões que até fazem uma coisa... Cada um vai reagir de uma forma. Isso. Existem religiões que depois de um ano põem uma pedra e aí acabou. Tem umas coisas bem interessantes. Mas tem pessoas que processam com mais facilidade. Então, veja, se você é a esposa de um homem que morre e leva com ele o dinheiro, a casa, a escola dos filhos... Leva tudo. Você aqui não tem que lidar só com um luto. É um luto e todas as consequências que geram profunda tristeza e tormento. Então aqui é muito mais difícil. Quando você tem que trabalhar um luto ligado tão somente ao sentimento de perda e de como remodelar a vida com esse vazio emocional, apesar de tão ruim, é mais fácil. Porque você pode gastar o seu tempo com isso. Você tem tempo para isso. Você não está desacostumado tentando segurar os pratos rodando e os filhos comendo, né? Que é muito
difícil. É desesperador. É desesperador. Então, aqui a gente tem um outro parâmetro das coisas. Doutora, a gente está no final do programa e Isso. eu queria que você dissesse onde a gente adquire a obra Migalhas, Farelos e Quirelas, A Profundidade do Pouco, da doutora Miriam Isabel de Souza, e também onde a gente adquire o livro. E como a gente acha ela e também. como a gente te acha para palestras, para workshop, que eu sei que você promove vários e são sensacionais. Então, você que não conhece, veja a página, o site da doutora Miriam também, porque lá tem tudo, você posta tudo isso lá. Tem tudo. A gente vai mostrar aí o site daqui a pouquinho, você anota aí e vá lá no nosso oráculo Google e ache a doutora Miriam. Que tem um capítulo muito legal que hoje não vai poder ser feito, mas é Ilusões do Amor a Dois. A gente pode convidar a doutora Miriam a fazer vários capítulos com Exatamente. o Papo de Esquina. A gente pode fazer capítulos de novela. Copiando sempre. É novelas de esquina, né? Novelas de esquina. Ó, bom nome, excelente. E daí dá a história em uma. Dá história pra caramba. A gente tem a história mais de ano. Tem mesmo. Não é? Bom, pelo site mesmo, então www.miriamisabel.com.br, ali você consegue todas as informações. Se quiser falar com a gente, tem atualmente, né, tudo é WhatsApp, né, vocês sabem. Então, 999581406 e tudo que precisar com relação a terapias, a palestras. Você sabe que eu estava dando palestra agora no Chapadão do Sul, né, para mulheres do agronegócio, muito legal. Nossa, isso muito é bacana. Sobre empoderamento feminino, foi muito bacana. Então, palestras, workshops, agora dia 6, 7 e 8 de abril, eu tenho um workshop As 7 Chaves, que é maravilhoso. Isso então, aí. se quiser informações, fique à É só o vontade. workshop que é 7 chaves, porque as pessoas estão convidadas aí para participarem sempre, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então, É uma pena a gente estar no final do pena. programa, porque a doutora tocou também numa palavra sensacional, que é o empoderamento da mulher, né? Sim, sim. Que incomoda muita gente. Ah, sim, muita Sem gente. dúvida. Muita é um gente. assunto que a gente não pode perder para outra vez. É um capítulo que a gente também pode Esse trazer é aqui. o capítulo. É o capítulo, o capítulo. Tocamos no capítulo mais importante. Porque as pessoas se sentem tão incomodadas com o empoderamento da mulher. Já está convidada Muito para a gente obrigada. conversar sobre isso. Continuamos o nosso Porque bom papo. de sempre, né? porque é muito interessante esse incômodo, essa coisa de não, mulher não pode nada. Pô, a gente está no século XXI e tem muita mulher aí que não consegue dar esse passo, né? É verdade, é verdade. É histórico, né? A mulher vem de eras, de tempos que ela não era nada. Inclusive da não igreja podia ficou votar, colocada na igreja, não né? podia não sei o que, não podia... Agora as mulheres do sultão estão tirando carta. Então, o mundo está mudando, mas é lento, porque a mulher tem que fazer essa mudança de crença interna para mudar o mundo, né? Exatamente. E tem a resistência de quem está no poder, muitas vezes. Inclusive religiosamente, né? Não era homem, mulher e filho. Pai, filho, pai, mãe e filho. Era pai, filho e Espírito Santo, né? Substituir a mulher pelo Espírito Santo. Mas para você ver. Mas estamos no fim do programa, mais um papo de esquina para você hoje. Essa delícia que a doutora Miriam Isabel Muito de legal, Souza muito aqui. bacana Muito mesmo, obrigada, esse livro muito obrigada. grande. Que nos tem traz- Migalhas, farelos e quirelas. É muito legal essa conversa, porque a doutora manja pra caramba. Eu assino embaixo, você deve ligar para ela e participar desses workshops, dessas palestras. E fazer uma psicoterapia também, se você quiser, com a doutora, extremamente competente. E esse livro fala de coisas maravilhosas. Esse livro já é uma libertação. Então, quando você quiser adquirir pelo site da doutora, Migalhas, Farelos e Quirelas, A Profundidade do Pouco, isso é muito legal. Tem alguma editora ou a senhora encontra só ligando para a senhora, então pedindo pelo e-mail? Como é que Você pode encontrar no site, que é muito fácil, a gente manda, mas você pode encomendar em várias editoras. Então, as editoras também a gente encontra. Bom, a gente só pode agradecer então a doutora por esse Obrigada. momento Obrigada. divino, Obrigada. sublime aqui, né? Eu sabia que ia ser Fazer muito a legal. ponte aqui, que foi muito legal, né? Obrigada. E vamos então ficando por aqui com esse papo de esquina, né, Marta? Vamos, Fred, mais um Papo de Esquina para você. E não percam que uma vez por mês nós teremos dentro do Esquina da Cultura o Papo de Esquina, sempre com pessoas muito legais, competentes, profissionais sensacionais que a gente vai trazer para você tirar suas dúvidas. E você pode participar mandando seu vídeo, grava aí no seu Exatamente. celular, com o celular deitado, seu áudio,
né? Porque tem gente que é muito tímida, não quer aparecer no É, vídeo, a gente fala para exatamente, gravar, né? faz só a pergunta aí por áudio e manda pra gente, pro WhatsApp, e a gente joga aqui no programa e o profissional vai responder, como a doutora Miriam fez também hoje aqui. Isso, aí no Facebook, no Instagram, a gente está em toda a rede social. Então, convidamos a vocês a participarem com a gente. Ok? Ah, e mais só mais uma coisinha pra gente encerrar. Doutora, também tem programa de rádio Na Rádio Boa Nova. que dia, que horário? Às 22 horas das terças-feiras. Olha Legal, só. bacana. Então, ficou o convite para vocês também ficarem antenados e ligados com ela. Vale a Obrigada. pena. É isso aí. Ficamos então com o nosso Papo de Esquina e você. Eu e a Marta Corrêa aqui, essa Fred João. querida figura aqui. E ficamos com você para o próximo programa Papo de Esquina e você. Esperamos você, juntinhos, hein? É isso aí. Beijo, tchau. Valeu, gente.